Muito bom dia, meus amigos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Alguns recados rápidos aqui para vocês. Bom, primeiro recado é que o canal tá voltando, né? Então, com esse vídeo, tinha ficado aí um tempo, tinha pensado em finalizar o canal, dei um tempo, né? E diante de tudo isso que vem acontecendo no nosso país, eu senti um imenso desejo de vir aqui e ter um espaço para realmente falar com vocês, para colocar meu ponto de vista, visto que eu tenho notado que no YouTube muitas pessoas não estão falando dos assuntos, de alguns assuntos relevantes ou algumas abordagens relevantes, principalmente relacionado à questão dos caminhos políticos que o nosso país está tomando, né? E não em sentido eleitoral, mas em sentido geral, de vivência da sociedade mesmo. Costumes, mudança de leis, tudo mais, né? Então é esse o primeiro recado, o canal está voltando. O segundo recado é que o canal vai mudar um pouco o assunto, né? Nós vamos falar aqui ainda do sobrevivencialismo, mas vai ser a exceção. Esse canal vai virar um canal eminentemente de reflexão sobre os rumos da nossa sociedade, né? E eu vou mudar o nome também do canal, né? Porque o nome Idade das Trevas muitas vezes ele era incompreendido por muitas pessoas. Idade das Trevas se refere, em tom irônico, ao século XXI, né? A época que nós estamos vivendo, né? Os progressistas rotulam a Idade Média de Idade das Trevas, uma época em que, teoricamente, não teria havido progresso na ciência, na cultura, na arte, sendo que, na verdade, foi uma época de luz, a Idade Média, né? E a Idade das Trevas é o século XXI. É uma idade em que você tem o conhecimento, você tem a suposta liberdade, mas você não tem ao mesmo tempo, né? Hoje em dia nós temos aí no YouTube a prova viva de como nós vivemos uma verdadeira Idade das Trevas. Os vídeos simplesmente não aparecem. Você pode buscar o vídeo que você quiser, por título, por nome, e determinados assuntos no YouTube, embora estejam lá, eles não vão aparecer. Isso aí é um absurdo, isso é uma censura imensa, ridícula, tirânica, e que está sendo implementado diante dos nossos olhos, e a gente não tem muito o que fazer, né? Beleza, pessoal? Esse assunto da censura do YouTube, eu vou postar um vídeo só sobre isso, mostrando para vocês que a censura é muito maior do que a gente imagina, do que a maioria das pessoas imagina. Tá. Pessoal, ontem aconteceu aquela a situação lá do... Foi ontem, né? Ontem... Foi domingo. Aquela situação do... Foi domingo, eu acho. Do Roberto Jefferson, que atirou nas viaturas e tal, né? Não vou comentar especificamente esse assunto, porque eu acho que cada um de vocês aí já deve ter a sua opinião formada sobre essa questão, se ele agiu, se não agiu errado, qual era o contexto e tudo mais, né? Tá cheio de notícias aí repercutindo. Eu não vou ser mais um. Eu quero repercutir a atitude do nosso presidente, mas não essa atitude isolada, porque se a gente for olhar atitudes isoladas do presidente, fica a impressão de que a gente está errado em criticá-lo. Mas se você for olhar o contexto e o histórico do presidente, das atitudes que ele vem tomando nos seus 4 anos aí de mandato que está fazendo, fica inegável que o presidente se equivoca em muitas situações, né? Vamos lá. Eu apoio não. Eu já apoiei o presidente no passado. Eu sou um eleitor dele, sim. Eu sou conservador. Eu sou de direita. Eu sou cristão. Eu sou contra esse pessoal aí que critica o presidente, como comparando-o ao candidato Lula, né? Não tem como fazer uma coisa nem ao Lula e nem aos outros, né? Simone Tebet, Diabo A4, essa raça aí eu acho que é ainda pior que o Lula, né? Pessoal do Partido Novo, esses liberais aí, jaguaras, né? Não mesmo.
Eu sou tão de direita que eu enxergo o presidente quase como um esquerdista hoje. E realmente isso aí não está sem embasamento, porque foi o presidente que mais aprovou, mais sancionou leis e decretos pró-mulher. Ah, mas o que você tem contra as mulheres? Não tenho nada contra as mulheres, tenho tudo a favor das mulheres e aos homens também. Mas as leis que eu digo pró-mulher são leis discriminatórias contra os homens. Não é que são leis que você tá mordido porque está beneficiando as mulheres. Não, eu estou mordido porque a mesma lei que beneficia mulheres discrimina homens. Quer exemplo? A lei de violência doméstica, a lei de violência psicológica contra a mulher, que não está na Lei Maria da Penha, está no Código Penal. Ou seja, não é contra a mulher do fulano ou a mulher do ciclano. É uma lei geral a favor das mulheres, como se só elas pudessem sofrer violência psicológica. Isso não tem cabimento. O tipo penal é incerto, o que contraria as normas do direito penal. Não é taxativo o tipo penal, a subsunção formal, que é aquilo que está escrito na lei, né? Porque tem vários verbos do tipo ali que deixam a coisa muito subjetiva. E isso não pode, segundo o princípio da taxatividade da lei penal. A lei penal tem que ser taxativa, tem que ser clara. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Não tem como você ter dúvida sobre o que é esse crime. Subtrair para si ou para outra coisa alheia. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, é o furto. Não tem dúvida. Tá entendendo? Agora, causar violência psicológica, dano emocional, psíquico contra a mulher mediante, tem vários verbos do tipo, mas por exemplo, mediante isolamento. O que é isso? Como assim isolamento? É sequestro? Você isolar, amarrar a pessoa lá no meio do mato, é isso? Não, isso já tem o crime de sequestro, cárcere privado e tudo mais. Não, mediante isolamento. Como é que alguém causa uma violência psicológica, um dano psíquico ou emocional a uma pessoa, a uma mulher, né? Porque não é pessoa, é mulher, tem que ser mulher. Se for homem não pode ser vítima desse crime, não sei porquê. Mas mediante isolamento, como assim? Tem vários outros verbos do tipo complicado, mas o isolamento foi o pior. Quer dizer que eu tô numa roda de amigos no trabalho, tem eu e mais 2 amigos, homens, conversando, chegar uma mulher na roda e a gente mudar de assunto, isso pode ser considerado isolamento? Eu vou preso? 6 meses de cadeia? Realmente uma lei absurda, discriminatória, que não tem a sua aplicabilidade prática, vamos e viemos. Mas serve como mais um passo na grande narrativa de demonização do sexo masculino na nossa sociedade. E o presidente faz parte disso. Ele sancionou a lei, devia ter vetado. Uma lei constitucional fere o princípio da taxatividade da lei penal, certo? Fere o princípio da isonomia da Constituição, artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por que essa discriminação? A Lei Maria da Penha já é uma discriminação. Ah, mas vamos considerar a relação doméstica, o histórico. Não concordo, mas entendo até. Mas agora a Lei Maria da Penha, todos os anos ela é emendada. Ela vai se ampliando. Essa lei já foi mudada mais de 10 vezes desde que foi aprovada, né? A ministra que o presidente fez o desfavor para a sociedade de nomeá-la como ministra da mulher e da criança, não sei de mais de quantos lá, ela falou com todas as letras que até o final do ano eles iam aprovar ainda mais, não me lembro a quantidade específica, de leis a favor das mulheres. Mas para que essa guerra contra os homens, cara? O auxílio emergencial para as mães solteiras vai de 600 para 1.200 e vai ser um auxílio permanente. Isso não é lei, isso não sei se é lei, não, acho que é lei, mas partiu da presidência da República, partiu do Executivo Federal, que o presidente fez propaganda ainda disso. Daí eu te pergunto, e o pai solteiro não precisaria também desse auxílio? Então não é a minha questão não é contra as mulheres, a minha questão é por que estão lutando contra os homens? Por que estão lutando? Por que estão discriminando os homens? Tá,
isso é só uma parte. O presidente da República cometeu vários erros, vários. Ele se aproximou de Rodrigo Pacheco, depois foi traído. Ele nomeou um desarmamentista para ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro. Foi avisado, porque eu participo, eu sou conservador, eu estou na cúpula. Eu tava, né, lá no começo do mandato, eu estava inteiramente informado sobre as mudanças lá, quase que lá dentro do Palácio do Planalto, de como, dos nomes que foram dados por presidente, né, na época, inclusive para substituir o Sérgio Moro, e antes ainda para ser ministro da Justiça, um promotor de justiça extremamente conservador, escreveu livros condenando o aborto e tudo mais, um cara que tinha histórico nessa pauta conservadora e simplesmente foi rejeitado. Eu não sei qual é a assessoria do presidente, mas eu desconfio que ele está muito mal assessorado, mas hoje eu já digo que é por culpa dele mesmo, né? Porque não é possível que a pessoa seja traído tantas vezes e ainda continue se cercando de traíras, né? Diga-me com quem anda que te direi quem és. Então, né, Sérgio Moro, desarmamentista, nós sabíamos que ele era desarmamentista, avisamos. Mas, cara, por que acontece? Os bolsonaristas, em geral, fazem muito barulho e atrapalham, cara. Cara, esse pessoal conservador de meia tigela, conservador entre aspas, que são a grande maioria, eles não são conservadores. Eles são partidários do Bolsonaro. Simples, né? Se o Bolsonaro aprovar o aborto amanhã, esse pessoal vai apoiar, dizendo que é uma estratégia dele. Cara, esses caras chegaram ao ridículo, e é por isso que eu voltei pro YouTube. Porque é tanta coisa que tem que ser dita, cara. Talvez ninguém acompanhe esse meu canal aqui, porque acho que poucas pessoas têm a capacidade de discutir esse assunto seriamente e profundamente. Eu vejo hoje um bolsonarismo muito superficial. E não me venha dizer que eu sou anti-Bolsonaro, que eu não sou, não. Eu sou contra as atitudes que ele tomou, e pra mim ele é uma pessoa que caiu muito no meu conceito. E eu espero que ele se eleja, de coração eu espero que ele se eleja, porque senão a coisa vai ficar ainda pior, mas muito pior mesmo. Eu reconheço que ele é atacado, ele é injustiçado, isso não tem dúvida. Mas, cara, os bolsonaristas, esses superficiais aí que eu falo, esses conservadores de meia tigela, eles prejudicam mais o presidente do que ajudam, quando eles defendem o indefensável. O presidente erra como erra qualquer ser humano, mas aí o amigo de verdade, ele aponta os erros numa crítica construtiva para que o amigo não continue cometendo os mesmos erros ou cometa erros ainda piores. Cara, o presidente vai lá e toma uma atitude desastrosa, né? Como essa de chamar o Roberto Jefferson de bandido, e ninguém critica ele, cara. Eu vi com os meus próprios olhos a Jovem Pan defendendo o Roberto Jefferson, defendendo a atitude dele, que eu defendo também. Eu não tenho medo de dizer aqui que o Roberto Jefferson fez o que era certo. Eu teria feito pior. Esse pessoal tem medo. Claro, a Jovem Pan é um canal grande. Se eles falarem isso, o Xandão vai mandar fechar a rádio, a televisão na hora, vai mandar prender todo mundo. Eu entendo a posição deles. Mas, cara, eu como cidadão, como pessoa, como pai de família, eu não teria suportado o que esse homem suportou. Tanta injustiça. Eu não sei quem é Roberto Jefferson, eu sei que ele é o cara lá que abriu a caixa de Pandora do Mensalão, eu sei disso. Mas eu não o conheço a fundo, não conheço seu pensamento, não defendo a sua ideologia porque eu nem a conheço direito. Sei superficialmente de algumas bravatas dele que nem sei se são ou não da boca para fora, né? Hoje ele se posta mais como um conservador. Mas não é isso. Como cidadão que ele foi preso ilegalmente várias vezes, sofreu censura e... Onde já se viu o cara não poder falar, velho? Onde já se viu, cara? Nem o preso que tá lá na cadeia, cara, nem ele é calado. Ele tem direito de se manifestar. Ele tem direito de pedir auxílio, de pedir um habeas corpus, inclusive. Agora o cara não tem direito e é julgado por um tribunal incompetente,
que não tem competência para processá-lo, né? Tudo. Não vou repetir o que todo mundo já sabe, né? Totalmente ilegais essas prisões. Eu no lugar dele teria feito muito pior. Eu não teria atirado em viatura não, como ele atirou. Teria feito muito pior. Porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Ó, a polícia entrar dentro da minha... Eu sabendo ser inocente. A polícia entrar dentro da minha casa todo santo mês, cara. Com desculpinha de não sei o que, de fake news e não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão brincando com a cara do cidadão brasileiro, do cidadão de bem desse país. É isso que eu penso. Então o Bolsonaro veio chamar ele de bandido? Como assim, cara? Não, ele poderia ter dito assim: é condenável a atitude dele, não pode atirar em policiais. Que não atirou em policiais, atirou na viatura. Agora se sabe. Cara, o Bolsonaro errou de novo, velho. E pra mim se mostrou um extremo mau caráter ao tomar essa posição. Com medo da não reeleição, claro que isso aí prejudicou a reeleição dele. Porque não tem como não associar o Roberto Jefferson da direita mais. Não tem. É uma história, as pessoas não são burras. Tem um histórico de entrevista, tem um histórico de defesa de pautas que são da direita. Então se associa, mas isso é uma coisa. Não foi o presidente que atirou na polícia. Tá entendendo? Mas que isso ia prejudicar a campanha dele, ia. Mas aí o medo dele de prejudicar essa campanha fez ele tomar uma atitude que, a meu ver, foi desleal, cara. Sendo que ele mesmo, Jair Bolsonaro, falou no passado recente, por ocasião da pandemia, que o armamento deveria ser dado à população, sim, inclusive para se defender de ditaduras. Não sei se aí nesse caso ele se referia especificamente às prisões ilegais, que já estavam acontecendo naquela época pelas polícias militares, civis e guardas municipais dos estados e municípios por ocasião da pandemia. As pessoas não podiam sair na rua, na praia, que eram presas. Uma coisa absurda. E naquela ocasião o Bolsonaro falou em o povo estar armado para se defender dessas ditaduras. Uma clara referência a isso aí. O caso do Xandão é a mesma coisa. É ainda pior, porque parte de uma Corte Suprema federal. Então agora ele vem e chama o cara de bandido. Ou ele acha que ele falou em armas de fogo que atiram balas de açúcar. Se ele fala que a população tem que estar armada com armas de fogo, não com paintball, não com airsoft, armas de fogo, para se defender de ditaduras, isso se encaixa plenamente na atitude do Roberto Jefferson. Agora, não foi ele que atirou na polícia, não foi ele. Então ele não precisa ter esse medo todo aí. Aí as eleições estão próximas, ele gostou muito do poder, né? Sentou na cadeira lá, não quis mais sair. E na minha opinião não deve sair mesmo, porque esses candidatos que estão aí não têm condições. Mas o fato é que o Bolsonaro gostou muito da fama e do poder. O cara simplesmente foi mudando, não mudou da noite pro dia como um traidor, mas ele foi mudando a mentalidade. Isso aí pode não ser culpa só dele. Eu tenho quase certeza que ele está cercado de cobras que ficam enchendo a cabeça dele de minhoca. Mas a gente, então é por isso que a gente tem que vir aqui no YouTube, já que a gente não consegue chegar no presidente, e a direita tem que criticá-lo, para que ele volte atrás. Porque se uma grande parte dos bolsonaristas começarem a criticá-lo, como os atiradores fizeram muito bem, palmas para eles, os atiradores esportivos e tal, quando ele fez aquele primeiro decreto horrível de armas de fogo, diminuindo a quantidade de munição, fazendo um monte de bobagem, colocando mais, e ele achando que estava fazendo uma coisa boa. Com certeza foi mal assessorado por alguém do Exército ou da Polícia Federal ali, desarmamentista. Entendeu? E ele achando que fazia uma coisa boa, fez um decreto péssimo. Aí o pessoal criticou meio de leve e ele falou: minha parte já fiz, agora é o Congresso. Arrogante, cara, foi extremamente arrogante. Aí o pessoal caiu, aí os atiradores: epa, peraí, cara, não é assim não. Você pode fazer muita coisa, você pode mudar o R105, você pode mudar um monte de coisa. Não é só o... É claro que a questão do porte tem que passar pelo Congresso, questão de lei. Mas como presidente da República pode fazer muita coisa. E aí foi uma crítica pesada na internet dos atiradores, isso foi lá em 2019, comecinho do mandato.
E aí 6 meses depois ele volta atrás e faz um belíssimo decreto, né? Depois faz outro melhor ainda, daí até que caíram alguns, mas hoje nós temos o 9mm, hoje nós temos o 357 Magno, graças ao Bolsonaro. Isso é uma conquista histórica para o nosso país, nós temos que reconhecer. Palmas para ele, voltou atrás, foi humilde, mas por quê? Porque houve uma crítica dos seus eleitores, não é o pessoal da esquerda que o estava criticando, era o pessoal da direita, porque hoje em dia, qualquer um que levanta uma criticazinha ao presidente, você é um comunista, você é um petista. Cara, vamos parar com esse maniqueísmo, as coisas não são preto no branco assim, quem dera fosse, o mundo seria muito mais fácil se as coisas fossem tão claras assim, mas não é. Né? Então eu critico o presidente, ele está errado em muitas coisas, acertou em muitas outras também. Sei que é uma pessoa que é honesta, né? É honesta, isso ninguém pode falar, a não ser que prove o contrário, mas para mim é um cara honesto, é um cara que não está aí para roubar o dinheiro do povo, para fazer sacanagem, é um cara sério, só que assim, é um cara que infelizmente está um pouco soberbo. Isso é normal para quem senta numa cadeira desse nível, né, da presidência da República, mas eu acho que ele deve voltar a respirar e ser mais humilde. E ele não vai acordar dessa embriaguez de soberba se ele não for criticado pelos próprios seus. Porque ser criticado pela mídia, pela esquerda, ele já o é. E isso aí são os inimigos, então a gente nem dá bola, né? Ele nem é criticado, ele é atacado, né, diariamente. É impressionante, cara, como um presidente, nunca vi um presidente ser tão atacado. Eu já estou com 35 anos de idade, acompanho a política desde muito tempo, e eu nunca vi um presidente da República, nenhum político ser atacado como ele é atacado. Nunca vi. Né? Pela mídia e por tudo, né? Não pelo povo. O povo critica mesmo. Então assim, pessoal, tá complicada a nossa situação do Brasil. O que nós podemos fazer a respeito disso? Cara, você aí que é da direita, que você que quer um país melhor, você que é esquerdista, comunista, e cara, eu na verdade não... Eu vou só rezar por você para que você se converta dessa coisa odiosa, hedionda, torpe, que é o comunismo, o progressismo, o liberalismo também, né? Em certo sentido. Eu não quero papo com você. Se você é esquerdista e tá aí, vem me criticar, pega e sai do canal, porque realmente você não vai gostar do conteúdo. Se você mesmo assim é esquerdista e consegue ouvir o outro lado, fique aí então, mas esse canal aqui é um canal conservador, então tchau e benção. E meu amigo, você que é um meio termo, você que não é nem lá nem cá, mas você quer o bem da sociedade, você não tá cego por essa loucura desse progressismo aí, da gente não poder mais nem dar os adjetivos para as coisas, porque é preconceito, é discurso de ódio. Você que é uma pessoa que é racional, que não perdeu o seu juízo ainda, embora você não se intitule um conservador, um direitista, seja lá o quê, você quer o bem da sociedade, o bem de verdade, não esse bem que eles estão apresentando aí, que é o mal, na verdade. Então você, meu amigo, ajude de que seguinte forma? Compartilhando esse vídeo, comentando. Você que tem redes sociais, vamos criticar o presidente, uma crítica construtiva, vamos chamar a atenção dele. Época de eleições, meu amigo. Mas agora não é época de falar porque vai prejudicar. Não, agora é a época de falar. Sempre é a época de falar. Desde que o presidente está no poder, fazem 4 anos, eu escuto essa objeção. Calma, tá no começo do mandato. O PT ficou 16 anos no poder, 14, sei lá quantos anos. E você quer que mude agora em 6 meses? Tá bom. Aí passou 1 ano, aí veio a pandemia. Cara, já estamos no final de mandato. E realmente as coisas não melhoraram. Não melhoraram. Eu sei que houve um ataque ao seu governo, houve a pandemia, teve a sacanagem dos governadores, mas não é a isso que eu estou me referindo. Ninguém está reclamando da economia, apesar que a economia não está boa, mas a gente tem que dar o desconto por causa da pandemia, o Brasil ainda está melhor que a maioria dos países. É compreensível, a gente tolera isso. Agora, nas pautas de costumes, o presidente não tomou mais atitude, cara. Qual lei, eu te pergunto, qual lei de costumes
qual decreto, portaria, qual a medida de costumes, né, no campo moral de costumes, né, questão de aborto, ideologia de gênero, feminismo, homossexualismo como exemplo que é posto aí todos os dias. Qual foi a atitude do presidente, uma atitude eficaz que ele tomou contra essa guerra ideológica na pauta de costumes? Nada. Ele que era um candidato que se levantou, que só foi conhecido, só foi projetado no cenário nacional a ponto de concorrer à presidência da República, porque ele se levantou contra essa tirania que estava lá no Palácio do Planalto, lá no Congresso, se eu não me engano, lá em 2009, 2010, uma coisa assim já. Foi um dos primeiros a se levantar contra o kit gay na época e a cartilha ali de direitos humanos e tudo mais, né? Porque naquela época a coisa era mais discreta e ninguém estava se tocando que isso aí estava acontecendo, né? E aí o presidente Bolsonaro foi um dos primeiros, né, a se levantar contra isso. Será que se o Olavo de Carvalho estivesse vivo, você sabe que eu não apoio tudo que o Olavo falava, né? Principalmente questão de maçonaria. Houve uma aliança com esse pessoal, com a maçonaria. A maçonaria é complicado falar porque é o seguinte: primeiro, que é uma instituição secreta. Segundo, que tem várias camadas, segredos entre eles mesmos. Terceiro, que há muitas divergências entre eles, então é complicado. Mas a gente sabe que a maçonaria tem um histórico de ser revolucionária e de lutar contra o sistema antigo, que é o sistema conservador, né? Monarquias católicas, cristãs, né? A entronização de Cristo na sociedade, né? A maçonaria, ela lutou contra tudo isso. A maçonaria foi responsável por aprovar o Estado laico, o divórcio, pela derrubada das diversas monarquias mundo afora, né? E implementação dessas repúblicas nojentas aí que a gente vê que não funciona, né? Separação de poderes é uma ova. Nós estamos vendo agora o que dá essa separação de poderes, né? Então esse ateísmo moderno, toda essa questão revolucionária, né? Tudo isso aí foi obra da maçonaria como um todo. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A direita agora está abraçando a maçonaria como se fosse uma coisa boa. Cara, é complicado, velho. É complicado. Por mais que tenha maçons conservadores, se bem que essa palavra para mim é bem contraditória. Conservador quanto, né? Conservador quanto? Conservador que defende o positivismo? A república? Esse é o seu nível de conservador? Então, é porque assim, conservador, direita e esquerda são termos relativos. Fica bem complicado, né? Fica bem complicado. Então assim, pessoal, eu acho que a coisa não vai melhorar não. Eu acho que Bolsonaro... E outra coisa que eu vou dizer, eu vou gravar um vídeo só sobre isso depois, mas eu vou deixar aqui uma frase para finalizar esse vídeo. Deus queira que não, mas o Bolsonaro corre um sério risco, um grave risco de se encontrar na mesma situação que o Roberto Jefferson, ou ainda pior. Isso caso ele não ganhe as eleições, que na minha opinião ele só não ganha por roubo, né? Eu não vou falar a palavra com F ali porque eu acho que vai bloquear o vídeo, né? Ele só não ganha se acontecer isso, e eu acho que isso vai acontecer, tá tudo programado para isso já. Mas existe um grande risco de, por causa desse roubo, ele não ganhar, e aí ele perde o seu status de presidente. E ano que vem, olha, eu acho que a Polícia Federal, por ordem do Xandão, tá batendo na casa dele. E aí eu quero ver, eu espero que isso não aconteça, tá? Eu não tô desejando mal. O presidente, sei que é uma pessoa do bem, eu sei que é uma pessoa do bem. Uma pessoa que tenta fazer o melhor. Só que é um pouco burro, vamos dizer bem a verdade, ele tem pouca inteligência. Me desculpe, já demonstrou que não tem muita inteligência. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Porque ele é muito influenciado. Muda de opinião toda hora. Então isso mostra uma pessoa que não tem uma sólida convicção teórica, filosófica dos seus princípios, entende? Eu não estou dizendo que é um mau caráter.
Nessa atitude do Roberto Jefferson, eu acho que ele foi sim. Ele foi covarde. Foi covarde. Isso eu não mudo. Posso estar enganado. Se no futuro eu me arrepender disso, eu volto aqui e me retrato. Mas pra mim foi uma atitude de um cara covarde, que deixa o amigo no campo de batalha. Ah, mas não era um amigo. Não é essa a questão. É o mesmo lado, tô falando. Não se trata de uma amizade pessoal. Você não ataca o soldado do teu batalhão, mesmo que ele não seja teu amigo. Ele é teu aliado. Tá entendendo? Você não joga ele pros lobos. Você cai junto com ele na batalha, meu amigo. O dano já foi feito, não adiantava, não precisava. O dano na campanha do Bolsonaro já foi feito. Embora eu acho que isso não foi intencional do Roberto Jefferson. Ele não quis causar dano ao presidente, ele simplesmente foi uma pessoa que surtou. Ele é uma pessoa que foi atacada de todas as formas e não aguentou mais, cara. Ele claramente queria se matar, ele queria ser morto. Isso dá pra ver, depois foi convencido, porque existe um instinto natural também, de que a pessoa não quer morrer. Mas se claramente você vê no segundo vídeo dele a atitude de desespero, a voz trêmula, né? Aquilo ali não é um teatro, como estão dizendo. Parem de ficar criando fantasia. Ah, foi uma estratégia do Xandão e do Roberto Jefferson para derrubar o presidente. Meu Deus, cara. Essa gente que, cara, não enxerga mais a realidade. Então eu volto a dizer aqui para finalizar o vídeo. Bolsonaro que se cuide. Bolsonaro que se cuide. Porque esse pessoal não é igual ele. O Bolsonaro, ele joga dentro das 4 linhas da Constituição que ele fala, né? Cara, só que é o seguinte, dentro dessas 4 linhas tá prejudicando nós. Tá entendendo? Um bandido vem me atacar com RPG e eu vou dizer, ah, essa aí é arma restrita, você não pode me atacar. Eu vou te atacar, vou me defender dentro da lei com a minha arma de fogo. Não, se eu tiver um RPG também eu vou atirar nele, porque não importa a Constituição se eu tiver morto. Não importa a legalidade se eu tiver morto. Entendeu? Então o cara quer jogar dentro das 4 linhas, pagar de bom mocinho. Mas a questão é que se um saiu fora, você tem que sair fora também para ficar de igual para igual. Quando os militares em 64 invadiram e dissolveram o Congresso, isso não estava na Constituição, mas foi extremamente necessário. Porque senão o país ia pegar fogo, já estava pegando fogo com o João Goulart. Porque o comunismo que eles queriam implementar aqui também não estava na Constituição. Então se o inimigo sai da Constituição, você sai também, cara. É guerra. Entendeu? Então o Bolsonaro tem que parar de querer pagar de bom mocinho, velho. Tem que ser homem, tem que ser macho. Tem que... E não ficar dando ameaçazinha, faz live, aí diz, basta, acabou, não sei o quê. No outro dia tudo a mesma bosta. Não tem coragem. O Xandão não fala nada. Ele vai lá e faz, manda prender. O Barroso não fala nada. O Fachin foi lá e proibiu a polícia de subir no morro. Não falou nada. Fez. Tá na hora do presidente parar de falar e começar a fazer. É perigoso? É perigoso. Mas ele foi posto lá pra isso. Os caras, os inimigos, provocaram ele ao limite, ao extremo. Até a menina dele andaram ofendendo esses dias, cara. Meu Deus, cara, como é que um cara desse não toma uma atitude? O presidente da república? Meu Deus do céu. Então assim, ó, a piedade que ele tem dos inimigos, os inimigos não vão ter dele. Quando ele sair da cadeira de presidente. Uma hora ele vai sair, seja o ano que vem, seja daqui a 4 anos. Uma hora ele vai sair. E o inimigo não vai esquecer. Vão perseguir e é perigoso até matar esse coitado. Valeu, pessoal. Até a próxima.